E agora nós vamos ao vivo até Guaratuba, no nosso litoral. O Ricardo Vilches. Foram 4 os servidores afastados. 2 deles, com exclusividade, estão lá com o Ricardo Vilches. Tranquilos eles não estão, mas eles se dizem inocentes. É isso, Ricardo? Pois é, Gilbertão, porque a prefeitura, diante da pressão, a repercussão que aconteceu aqui em Guaratuba, decidiu agir rápido. E imediatamente, ontem mesmo, baixou uma portaria afastando 4 funcionários da Secretaria de Segurança que estavam trabalhando naquele dia onde as gravações foram feitas. Então, assim, qual a informação que a prefeitura tem? Imagine, por exemplo, você que está em casa, uma parede inteira com várias câmeras. São essas câmeras que são monitoradas por esses 2 agentes, por exemplo. Eles e mais outras 2 pessoas. São 4 por turno. São 4 agentes que ficam monitorando essas câmeras. E essas câmeras, elas têm aquele poder de dar o zoom, aproximar, afastar. Eles que fazem esse tipo de monitoramento. Só que tudo fica gravado. Tudo fica gravado. E numa outra situação, quando estavam atrás de informações de um piá desaparecido, foram atrás dessas gravações lá do feriado do dia 15 da programação da República e acabaram encontrando imagens que não interessavam, mas sim essas imagens que nós estamos exibindo agora. Por isso que isso tudo virou investigação. E o problema, Gilbertão, foi o seguinte: aqui em Guaratuba isso repercutiu demais, porque isso foi acabar em redes sociais, Facebook, foi acabar, por exemplo, em páginas de notícias locais, os nomes das pessoas, das meninas. Por isso que as mães se desesperaram. E mais, também pelo Facebook, Gilbertão. Ontem, quando teve essa publicação dos nomes dos agentes afastados, os 2 aqui que estão conversando com a gente em primeira mão acabaram sendo, ontem mesmo, ameaçados. Porque quem viu essa imagem se indignou, que nem você disse, Gilberto. Imagine se fosse sua mãe. Imagine se fosse sua filha, imagine se fosse sua esposa. E imediatamente nas redes sociais começaram as ameaças, porque os nomes deles foram expostos no edital da prefeitura, nessa publicação da prefeitura, dando o comunicado de afastamento dos 4 servidores. E agora sim a gente vai conversar com mais tempo aqui, tanto com o Machado como com o Israel. Estava me mostrando aqui anteriormente as mensagens que você recebeu na sua página. Que tipo de mensagem você já recebeu? Olha, vinculado à minha imagem, tem mensagem me chamando de lixo, enfim, me botando bem lá embaixo. Tem fotos minhas, fotos da minha esposa. Anteriormente já teve um pai de uma adolescente que declarou que, sabendo o nome das pessoas, iria vir e ia tomar as medidas dele. Mas deixa eu entender, essas imagens não são reais? As imagens são reais. Essas imagens foram feitas por um agente de segurança? Com certeza. Você, naquele dia em que essas imagens foram feitas, você trabalhou, não trabalhou? Você e o Israel? Trabalhei. Então não foram vocês que fizeram essas imagens? Não. Como explica isso, então? Eu e o Israel trabalhamos no plantão noturno. É um plantão fixo noturno. Noturno de que horas? Das 19 horas até as 7 horas da manhã. Nós não fazemos troca, trabalhamos de dia ou algo do gênero. É só à noite. E as imagens que foram apresentadas nas redes, nas mídias, etc., são imagens diurnas. Foram gravadas todas de dia. E por que, então, que vocês acabaram caindo nessa história, Israel? Qual a explicação que foi dada, por exemplo, desse edital da prefeitura aqui, essa publicação, dando conta do afastamento? Por que vocês foram envolvidos nisso? Olha, Ricardo, oficialmente a gente não foi oficiado pela prefeitura, não entraram em contato com a gente. Eu só soube desse afastamento dentro de uma mídia aqui de Guaratuba, dentro de um jornal já vinculando meu nome. E um outro jornal colocando a foto da menor e os nossos nomes embaixo dessa foto. Então eles ligaram a gente a ter gravado essa imagem da menor. Mas espera aí, a prefeitura, ela não tem um controle de acesso dos funcionários? Ela não sabe que horas vocês entraram? Vocês não tem um registro de que horas vocês entraram e que horas vocês saíram? Tem. Tem o livro de ocorrências, registro do bioponto. A gente também é monitorado. Tem 5 câmeras em cima da gente. Então, eles sabem sim, eles sabem o horário correto. Então, o que aconteceu na avaliação de vocês? A prefeitura se enganou? O que aconteceu? Olha, não creio, assim, se enganou, não sei, mas que ela faltou um pouco de cuidado, de zelo com os servidores, com a população, divulgando o nosso nome e ligando nós a, digamos, a essa denúncia.
lembrando, é um processo de sindicância, onde vai ser apurado informações. A gente não foi condenado, a gente não foi ouvido por instâncias. E nem mesmo a gente foi notificado pela prefeitura que estamos afastados. Agora, tudo isso só veio à tona em função do arquivo que foi buscado em função do dia do desaparecimento de um piá que aconteceu no dia 15, certo, Machado? O que aconteceu nesse dia aí? O que aconteceu especificamente nesse dia? Bom, Você estava trabalhando, né? A nossa equipe, que é composta por 4 pessoas, no dia estava eu e a servidora Sandra, né, na noite lá. E o cunhado, né, desse menino, ele apareceu às 23 horas no nosso centro de controle para pedir informações, né, ver se a gente tinha visto para onde esse menino tinha ido. Então nós fizemos uma primeira entrevista ali com esse rapaz, né? Perguntamos características, que horas mais ou menos e assim por diante. Depois que nós coletamos esses dados, nós começamos a rastrear, né, as únicas 2 câmeras que haviam disponíveis naquela região, que é do Morro do Cristo. Hoje, na região que ele especificou, existem 2 câmeras fixas. Elas não tem como a gente virar essas câmeras, elas ficam apontadas, fixas. Mas peraí, você chegou a ver essas imagens de mulheres focadas? Você chegou a ver essas imagens? Sim, cheguei a ver a imagem. A servidora que estava empenhada fazendo a busca, ela inclusive levou até um susto, né? Que ela falou, mas o que é isso? Eu falei, olha, o que eu vou te dizer? Isso daí foi gravado de dia. E o que vocês fizeram então? Bem, eu relatei. O que é o relatar? O relatar é quando a gente lança no livro de ocorrência ou no nosso grupo, que tem um grupo do WhatsApp da Secretaria fechado, tá? Eu escrevi no livro que tinha essa situação, que não deu para rastrear mais o menino, em virtude de falta de material, no caso a câmera Speeddome, só tinham 2 câmeras, e em virtude de ver aquela situação ali, né? Então, a chefia ficou sabendo disso? Com certeza. E as providências no feriado foram adotadas ou só agora, em função da repercussão? Eu acredito que só agora mesmo. Ô Gilberto, fazer o seguinte aqui, o Israel está aqui esperando alguma pergunta do estúdio, o Machado também está aqui, se você quiser conversar com eles, é só perguntar, a gente está com um retorno aqui, eu vou repassando as perguntas para ele também, eles vão esclarecendo as suas dúvidas que você tiver aí do estúdio, Gilbertão. O Ricardo Vilches, o próprio delegado falou em entrevista ao Balanço Geral Curitiba que só o fato de você filmar e as imagens ficassem nos arquivos da prefeitura aí, isso não é crime. Agora, torna-se crime a partir do momento que essas imagens se tornam públicas, foram divulgadas, foram parar nas redes sociais. Quem teria feito isso? É que são 2 situações diferentes. Você tem essa questão de crime, que você está perfeito, você relatou bem a informação passada pelo delegado de polícia. Porém, existe um desvio de função, que é o servidor, ele não pode ficar usando um equipamento público para fazer aquele tipo de imagem que ele estava fazendo. O objetivo da câmera é fazer segurança. Então são 2 coisas diferentes. Uma é a falta funcional do servidor, outra é a questão de crime. Com relação à divulgação dessas imagens, Gilberto, olha só que curioso. Essas imagens, elas não foram espalhadas porque quem fez essa gravação e colocou no Facebook ou colocou depois no WhatsApp, espalhou por aí. Não. Depois que as providências, certo, Machado? Depois que as providências foram tomadas pelos parentes desse piá que estava desaparecido, eles levaram isso até a Câmara de Vereadores, que levou até a Prefeitura. Só que a partir daí, Gilberto, essas imagens passaram a ser copiadas. De um para outro, outro para um para outro, outro para um, e acabou acabou caindo, por exemplo, no Facebook de veículos de comunicação daqui, acabou também saindo a páginas de Facebook de pessoas próximas a essas pessoas diretamente ligadas a esse episódio do desaparecimento desse piá, e aí se tornou público aqui em Guaratuba. E a partir do momento em que a prefeitura tomou uma providência e o Ministério Público foi acionado, aí é que a imprensa de Curitiba veio para cá também. Mas essas imagens já tinham sido tornadas públicas, não por quem gravou, não porque quem queria ver essas mulheres de biquíni, mas pelas pessoas que estavam diretamente envolvidas em saber informações do piá desaparecido. Você viu a dimensão que tomou esse caso, Gilberto, em função das redes sociais.
tudo em função das redes sociais e querer saber exatamente, a curiosidade, o querer até tentar ajudar de uma forma até desproporcional, foi essa a proporção que tomou. Agora, o Ricardo Vilches, os dois servidores que se dizem inocentes, passando pelas ruas aí de Guaratuba, graças a Deus, a audiência bombástica do Balanço Geral lá em Guaratuba, por onde eu passo lá só da RIC TV Record, as pessoas estão zoando dos dois aí na rua, chamando-os de tarado, como ele disse ali, chamaram ele de lixo nas redes sociais. Agora, pessoalmente, como que está esse encontro tete a tete com os moradores aí da região? Pois é, o Israel tem até um episódio para contar aqui, porque é o seguinte, porque confundiram. O Israel, ele tem um sobrenome até comum. É Israel Pereira no Facebook. Israel, conta, o Gilbertão está perguntando a repercussão isso aqui, aqui em Guaratuba e também nas redes sociais, que você foi confundido com outro cara. Me conta essa história, o que aconteceu. Sim, é verdade, Gilberto, isso que o Ricardo está explanando. Não conseguiram uma foto minha no Facebook por ter configurações e pessoas não conseguirem ver meu Facebook. E estão divulgando uma foto de um outro Israel Pereira, onde já estão ameaçando ele, ameaçando a família, falando que ele é um servidor lixo. A gente já recebeu esse tipo de ameaça, eu já recebi esse tipo de ameaça, com o meu nome em redes sociais, né, em prints de conversas de grupos, e se tornou essa proporção, né? Ficou tão, assim, a falta de zelo, de cuidado, com aquela foto da menor que foi exposta em uma mídia aqui de Guaratuba, com a foto da menor e os nossos nomes. Agora, na tua avaliação, Israel, o que um servidor público, na tua também, Machado, o que um servidor público que na hora de serviço deveria estar zelando pela segurança do contribuinte, ele merece ao ser flagrado fazendo uma situação como essa? Quer dizer, usando um equipamento que não é dele, usando um equipamento que deveria ser ao bem público, servindo apenas ao prazer dele. O que você acha que merece um servidor desse, Israel? Olha, como a gente está dizendo, já foi instaurados os processos de sindicância para ser ouvido, tem as administrativas, né? Merece sim ser ouvido, ser verificado todas essas informações e até o desligamento, sim, porque usou um bem público, a máquina pública. Investido milhões em câmeras para poder ajudar a população no combate à criminalidade e está usando o bem público para deleitos. É muito complicado. Poderia ter sido minha filha, poderia ter sido minha mãe, poderia ter sido qualquer parente, qualquer pessoa. É o que você pensa também, Machado? Exatamente, igual. É a mesma coisa. Agora, vocês podem contribuir com essa investigação. Vocês podem simplesmente chegar e falar assim, gente, nós não estávamos trabalhando lá naquele horário, mas antes da gente estava fulano, ciclano e beltrano. Vocês podem fazer isso? Olha, a gente não pode fazer isso porque, assim, a gente vai estar colocando o nome de outras pessoas que nós não temos certeza. Porque, assim, nós trabalhamos de noite. Nós sabemos que tem 4 pessoas trabalhando de dia. Poderia ser os 4? Poderia. Poderia ser um dos 4? Poderia ser um, poderia ser 2. Então a gente não pode chegar e apontar, né? Mas a prefeitura tem meios de chegar a isso? Tem, porque a prefeitura, no caso, o nosso setor, como bem disse o meu amigo Israel, existem 5 câmeras monitorando a nós internamente. 5 câmeras. Tem uma câmera até na porta do banheiro, pra você ter ideia. Então, acredito que se eles têm essa coisa de ficar vendo o que a gente faz ali a todo momento, através dessas câmeras aí, eles têm como identificar. São 2. Os que são 4 os afastados, é o Israel Pereira, o nome do outro é o Alexandre. O Alexandre e o Machado. Israel Pereira. Os outros 2. Alexandre Machado. Os outros 2, Ricardo Vilches, eles de repente não querem aproveitar esse momento e falar à equipe da RIC TV agora, os outros 2 que foram afastados, ô Ricardo? Veja só, ambos aqui decidiram ligar para a gente e falar, vamos esclarecer essa história. Nós estamos disponíveis, nós vamos ficar aqui em Guaratuba. Hoje nós vamos atrás também dos outros 2 servidores, sim. Mas, ô Gilberto, você deu uma deixa aqui para a gente. E eu vou perguntar agora para o Machado. O que aconteceu, que a gente está mostrando agora, essas gravações, foi um fato isolado? Ou esse tipo de gravação já aconteceu anteriormente, pelo que você tem conhecimento? Já aconteceu anteriormente. Um plantão do dia 13 de novembro, tá? Eu estava acompanhando uma situação na Praia Central,
onde havia uma aglomeração de andarilhos, né? E eles estavam em torno de um poste, e o plantão do dia tinha observado que eles estavam há muito tempo ali, até incomodando as pessoas que estavam caminhando. Então chamou a atenção dos operadores do dia, e eles focaram nessas pessoas. E quando eu assumi o plantão, eu verifiquei que o plantão do dia estava interessado naquele pessoal ali. Então havia alguma coisa de errado. E eles tinham permanecido até a noite. Foram embora quase fechando o meu plantão de madrugada. E eu passei a monitorar essas pessoas. No momento que eu verifiquei que tinha havido ali uma depredação de patrimônio público, né? Que no dia, logo de manhã, quando eu comecei a monitorar, o poste estava limpo, pintadinho, bonitinho. Depois de um certo tempo que eu prestei mais atenção, apareceu uma pichação no poste. E nesse momento eu falei, poxa, não tem outra explicação senão essas pessoas que estão aqui em volta. Mas vamos verificar para ver quem é o autor da pichação. E quando eu comecei a procurar as imagens ali para ver, pegar o flagrante do cara pichando, a câmera simplesmente virou, né? Virou para onde? Virou em direção às banhistas, né? As mulheres de biquíni. Que estavam, inclusive acho que essa imagem, hein? Virou e ficou desse jeito aí. Essa imagem que a gente está mostrando agora, a gente tem um pouquinho de delay, tá, Gilberto? Mas parecem duas moças molhando os pés na água, na areia. Essa imagem aí? Essa imagem. Virou para essa imagem aí e ficou. Quer dizer, então, que você perdeu o flagrante de quem estava depredando o patrimônio público porque a câmera estava virada para as duas? Virou para essas duas pessoas aí, né? E como eu não tinha como retornar, porque era uma gravação, né? Não tinha como voltar, porque foi feito de dia. Acabou que se perdeu o objetivo, né? Que era pegar a pessoa que tinha pichado o poste. E nesse dia específico, foi no dia 13, antes, portanto, daquele feriado que aconteceu o desaparecimento do Piá. Você relatou esse problema? Do dia 13, sim. Está no grupo e está no livro. E providências foram adotadas? Você teve alguma resposta? Não. Geralmente, quando a gente posta, no caso, especificamente eu, Israel, a gente faz alguma pergunta técnica no grupo, se tem algum problema num determinado equipamento ou algo do gênero, não nos respondem. Gilbertão, vou devolver aí para você. Se tiver alguma pergunta, o Machado e também o Israel estão na sua escuta aqui. O que eles esperam de tudo isso? O que eles assim, tem aquela gíria, assim, o que eu vou falar lá em casa? O que eles dois falaram em casa? Devem ser casados, têm filhos, família, vizinhos. Está sendo até chato para vocês andar pelas ruas de Guaratuba, não? O Gilberto está dizendo que está chato para vocês andar aqui na Guaratuba, cidade pequena, todo mundo conhece. Mas o que vocês esperam disso tudo? Porque, afinal de contas, vocês deram a cara para bater aqui no Balanço Geral. Primeiro com o Israel aqui, Israel. Olha, Ricardo e Gilberto, eu espero que seja esclarecido o mais rápido possível. A gente tem família, eu tenho minha esposa. Desculpa. Eu não consegui levar minha filha para a escola hoje. Então, Deus me livre de acontecer alguma coisa com a minha família. Eu só espero que seja apurado, seja investigado. Se for exoneração, exonere. Mas tem muitos erros dentro da Secretaria de Segurança, muitos erros. E a gente vem conversando, tentando mostrar esses erros para a administração, mas como o Machado bem deixou claro, eles não falam com a gente. Qual que é o problema? Será que é pela nossa cor? Será porque a gente é da outra cidade? Por que a gente está sendo excluído de vários assuntos da Secretaria de Segurança? É porque a gente está ponderando esses pontos errados que existem dentro da Secretaria de Segurança? Por que dessa perseguição? Problemas você também teve, Machado? Constantes. Eu fui o último a ser nomeado nesse concurso, entendeu? E desde que cheguei aqui eu notei um tratamento, digamos, diferenciado, né? Ouvi por muitas vezes dizendo, você não é de Guaratuba, você está chegando agora. Enfim, são coisas que me deixam assim muito entristecido, porque eu vim para cá para trabalhar, né? Eu estou, inclusive, dentro de um direito meu, porque eu fiz um concurso público, eu paguei taxa de inscrição, eu estudei, eu fiz a prova, passei, fui nomeado, eu não entrei pelas portas dos fundos,
né? E, assim, a coisa tornou-se tão complicada que hoje tem até foto da minha esposa em rede social. E ela não tem nada a ver com isso, né? Eu não tenho nem como dar culpabilidade para as pessoas que estão replicando essas imagens, replicando essas informações erradas, porque tem um erro principal, que foi a postagem indevida da prefeitura, né? Sindicância é um processo, é um ato administrativo comum a qualquer servidor público, né? Não estou reclamando aqui, você está reclamando assim. Não é o caso de eu estar reclamando de sindicância. Eu estou dizendo que, se eu estou na sindicância, é para apurar os fatos. Então, por que o meu nome foi parar no Facebook, o meu RG, meu CPF, agora minhas fotos, a minha esposa, estou sendo xingado, estou sendo escrachado, enfim, ameaçado. Tem um outro rapaz aí que tem um homônimo de Israel, o rapaz nem trabalha, nunca teve contato com a prefeitura, né? Caçaram a foto dele lá, botaram lá, estão escrachando o cara também. Eu não entendo isso. Eu gostaria de... Antes de qualquer coisa, eu gostaria de entender. Porque até o momento, né, como bem o Israel disse, até o dado momento, ninguém me ligou, ninguém me mandou mensagem, tá? Ninguém. Para dizer, olha, preciso que você venha aqui assinar um documento, olha, preciso explicar para você por que... Não precisa vir aqui, eu te explico por telefone por que você foi afastado. Ninguém falou nada. Nós estamos aqui assim, desse jeito, né? Sofrendo essas, digamos, ameaças por tabela. Porque, eu vou ser sincero, nós não gravamos essas imagens. Porque é óbvio, a lógica, né? Nós trabalhamos de noite, madrugada, e as imagens dia. Eu não vou acusar o colega do dia, foi fulano, foi ciclano, mas não fomos nós. Então, por que a prefeitura colocou lá, atribuiu a nós essa culpa? Legal. Obrigado, Machado. A gente vai acompanhar esse caso. E eu só vou lembrar o seguinte, Gilberto, que, paralelo à investigação da Prefeitura, o Ministério Público também abriu um procedimento para investigar isso. E já requisitou à Prefeitura todas as imagens do feriado, 14, 15, 16 e 17, e também a escala de trabalho, para saber quem estava trabalhando no horário em que foram gravadas as imagens que nós já exibimos.